Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lady's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora então, esta semana eu trago-vos um vídeo que eu já fiz algumas vezes, mas não é do que eu faço mais. Eu vou-vos fazer a review, neste caso, de 2 livros que eu já li, que já falei muito brevemente aqui no canal, mas eu gostei tanto deles que senti que devia fazer uma review personalizada. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Certamente já conseguiram ver pelo meu thumbnail, pela imagenzinha do vídeo, quais os livros que eu vou falar neste momento. Os livros são We Were Liars e Family of Liars de E. Lockhart. São estes 2 livros aqui, eu já falei sobre eles no vídeo, portanto, mensal, onde eu falei destas leituras. Eu vou colocar aqui em cima para vocês irem ver. Falei muito brevemente, mas eu gostei bastante destes livros e senti que eles mereciam umas reviewzinhas assim mais específicas e um bocadinho mais detalhadas. Ora então, no que diz respeito a estes livros, eu li-os por esta ordem. Eu li primeiro Family of Liars e depois li We Were Liars. Qual foi então o problema que eu cheguei a mencionar no meu vídeo anterior? Em que eu falei destes livros. O primeiro livro que foi escrito foi We Were Liars, foi este aqui, foi o best-seller, neste caso da autora, e o que teve mais, digamos, hype. Mas ela, depois de escrever este livro, é que publicou este aqui. Apesar deste livro ter sido publicado posteriormente, a história que aqui retrata é anterior a esta. Ou seja, eu quando li, os 2 já estavam publicados, e eu achei que fazia mais sentido começar então por este aqui, pela questão da história ser anterior a esta. Achei que a nível de compreensão ia ser melhor. Efetivamente não foi, não que houvesse alguma coisa que eu não percebesse, mas efetivamente este livro aqui dá algumas pistas, digamos, para coisas que se passam neste, e eu preferia ter lido este livro aqui sem saber destas pistas, porque eu achei muito bom e achei que se eu não soubesse nada, ainda ia ter uma experiência melhor, mas eu vou-vos já explicar o que é que isto significa. Ora então, eu vou começar a falar do livro Family of Liars, que foi o primeiro que eu li. Aconselho-vos a ler ao contrário, portanto, primeiro We Were Liars e a seguir Family of Liars. Eu vou deixar aqui os respectivos títulos traduzidos, porque eles já estão traduzidos ambos para português, mas vou falar de Family of Liars. Family of Liars, nós temos aqui uma família de classe alta, temos aqui uma família com bastantes posses, rica, ao ponto de terem uma ilha privada onde passam o verão. Portanto, todos os verões eles vão para esta ilha tem várias casas e, portanto, tem uma casa principal, que é onde estão, neste caso, os pais com as filhas. Elas são 3 irmãs, adolescentes, e depois tem outras pequenas casas onde outras partes da família, tios, primos, quando vêm, se juntam e cada pequena secção da família passa em diferentes casas. Ora então, este livro aqui é narrado por uma das 3 irmãs, neste caso pela mais velha, que é a Carrie. Elas são 3 irmãs adolescentes, normalmente andam na escola, penso que a escola é internato, portanto é em regime de internato. Nos verões elas estão mais à vontade, estão mais tranquilas. No entanto, o facto destas raparigas pertencerem a esta família em particular, que é a família Sinclair, uma família bastante nobre neste caso e com um nome a manter, elas sofrem alguma pressão por parte dos pais, especialmente do pai, para manterem a família digna, digamos assim. Portanto, elas têm que honrar a família, elas não podem, quase não se podem queixar das coisas, elas têm que estar sempre prontas, têm que estar sempre disponíveis, têm que honrar a família, têm que, eles usam muito uma expressão que é ser um crédito para a família, ou seja, não ser sempre um motivo de orgulho e nunca um motivo de manchar a família, digamos assim. A verdade é que estas jovens têm muito são muito incutidas com este tipo de educação, ao ponto de que nunca se pode vacilar. E depois, ao longo deste livro, nós descobrimos que, mesmo com esta postura toda, a própria família esconde bastantes segredos que facilmente se tornam em mentiras. E nós aqui neste livro percebemos que, eu acho que uma das mensagens, principais mensagens, se é que se pode chamar de mensagem, é: se uma mentira for repetida tantas vezes, quase que se torna verdade, pelo menos para quem a conta, neste caso. E é um bocado isto que nós verificamos ao longo desta história. Ora, então esta família está nesta ilha, outros primos e amigos vêm também passar o verão, também eles adolescentes, os miúdos divertem-se, vão à praia, brincam. Logo no início deste livro existe uma tragédia familiar, portanto há aqui não quero falar ao certo o que é, mas há aqui uma tragédia na família Sinclair. Tragédia essa que depois, nos anos seguintes, vai deixar algumas sequelas, especialmente numa destas irmãs. Ora então, essa tragédia acontece,
pronto, o livro é passado, ou seja, apesar do livro ser, parece que é um verão, mas não, são vários verões que são passados nessa ilha, ele retrata esses verões. Num deles, em que vêm primos e amigos e tudo mais, outra situação acontece. Claro que estas irmãs também já começam a ter a relação um bocado crispada, não só por todo o stress de que são vítimas, mas porque também são adolescentes, estão a tentar lidar da melhor maneira com tudo o que se passa e o que se passou, inclusive no ano em que ocorreu a tragédia familiar, e de repente deparam-se com uma situação que lhes fugia completamente do alcance. Elas não sabiam o que haviam de fazer perante aquela situação e tiveram que tomar uma decisão no imediato. Ora, então essa decisão teve algumas consequências, mas foi uma decisão que elas tomaram e, de certa forma, tem tudo sempre aqui a ver com o título, Family of Liars, ou seja, há muitas mentiras aqui envolvidas nesta família e nas coisas que se passam para a frente e como depois essas coisas terminam. Eu não quero entrar muito em detalhe a nível da explicação, vou deixar assim isto um bocadinho no ar, porque obviamente eu não quero também estar a falar demais e depois a arruinar a surpresa para quem ainda não leu o livro. Eu efetivamente aconselho muito esta leitura, aconselho, como já disse, a lerem ao contrário, primeiro o outro livro e depois este, porque este aqui, pronto, na parte da narração, há assim uns monólogos, digamos assim, em que, neste caso que a Carrie, que é a narradora, tem, em que nós começamos a perceber algumas das coisas que se vão passar naquele livro ali, e eu não queria de todo que vos acontecesse o que aconteceu a mim, que era já saber essas coisas, porque aquele livro está muito bom e eu acho que quanto menos soubermos, melhor. Eu, no que diz respeito a Family of Liars, eu penso que dei aos dois 5 estrelas. Se eu tivesse que selecionar, eu daria o outro um bocadinho mais, mas não pronto, a nível de como eu dou no Goodreads só tenho 4 ou 5 e não achei que este merecesse 4, portanto eu dei 5 estrelas. Os livros estão muito bons, a forma como eles são escritos, a forma intrínseca, a ação em si, o mistério por detrás e todas as pequenas ligações, as pequenas mentiras que se vão aqui dizendo. Eu acho que está tudo muito bem encadeado e acho que a autora fez um trabalho incrível e eu recomendo muito a leitura de Family of Liars. Eu penso que a tradução é Família de Mentirosos, acho que é mesmo literal, mas eu escrevo aqui para vocês verem e, portanto, esta foi a minha review de Family of Liars. Espero que leiam se ainda não leram e se já leram, digam nos comentários o que é que acharam. Ora, vamos então agora falar do livro We Were Liars, este livro aqui, o segundo que eu li e que queria ter lido em primeiro lugar, porque efetivamente foi o primeiro a ser publicado. Nós aqui temos, portanto, as 3 irmãs que eu falei no livro anterior, entretanto, têm filhos. Elas aqui já são adultas, já têm filhos, uns são crianças, outros são um bocadinho mais crescidos, mas ali na idade da adolescência, e eles continuam com o mesmo ritual, portanto, é na mesma família Sinclair, eles passam os verões todos na ilha, e neste caso as irmãs, as casas que eu falei na altura são agora para cada uma das irmãs, portanto nós temos os pais na casa principal e depois temos as irmãs com os seus filhos e companheiros nas diferentes casas existentes na ilha. Este livro começa, para quem não está a começar e não leu o outro, ele começa um bocado estranho. A narradora aqui é uma das filhas de uma das irmãs, neste caso da irmã mais nova. É a filha dela, a Cadence, que narra este livro. E ela começa-nos a narrar este livro de uma forma um bocado estranha. Ela está assim a experienciar algumas dores, porque ela teve um acidente. Ela sabe que teve um acidente e diz-nos que teve um acidente e que tem andado no médico porque anda a ter muitas dores de cabeça, anda a ter muita dificuldade, às vezes tem ataques de pânico e então ela está a tentar perceber o que é que aconteceu, porque ela desde o acidente que ela teve que tem aquelas dificuldades. Pronto. Há aqui algumas explicações intermédias que eu acho que não valem a pena referir, mas efetivamente ela fica 2 anos, se não estou em erro, sem ir passar o verão à ilha, exatamente porque teve o acidente e está-se a recuperar, portanto a mãe acha que é melhor, é mais benéfico para ela estar mais tranquila, ela inclusive até vai com o pai fazer umas viagens. E passados 2 anos ela quer retornar à ilha, porque sente-se preparada, quer estar com os primos, quer experienciar novamente o verão em família, está tudo bem. Ela quando chega lá vê algumas mudanças essas que não lhes sabem explicar muito bem porque é que aconteceram, dão-lhes pequenas explicações, ao mesmo tempo ninguém quer falar muito sobre as coisas e ela pergunta-se porque é que as pessoas não querem falar com ela devidamente, especificamente sobre o acidente dela, porque ela teve um acidente em que ela perdeu parte da memória, ou seja, ela lembra-se que alguma coisa aconteceu e lembra-se de ter acordado, estar no meio da praia e ter sido transportada para o hospital e tudo mais, mas não se lembra ao certo do que é que aconteceu.
e ninguém lhe quer explicar, querem que ela se lembre sozinha, porque efetivamente é o que os médicos recomendam. Ora então, ela vai se tentando lembrar sozinha e este livro é basicamente essa jornada, enquanto ela se vai lembrando, ela continua a ter o verão com os primos, continua a viver as suas aventuras e ela efetivamente vai se lembrando das coisas à medida que o livro passa. E claro, não vou obviamente dizer como é que isto termina, porque a beleza deste livro é nós irmos acompanhando esse processo, e era esse processo que eu queria ter acompanhado sem saber à cabeça ou sem suspeitar do que é que teria acontecido. Mas eu achei este livro muito, muito, muito bom. Eu gostei, este livro foi recomendado, eu vi esta recomendação no canal da Ruby Granger, que já falei aqui algumas vezes, eu adoro as opiniões literárias dela, confio bastante e esta sem dúvida não desapontou. Este livro aqui eu sinceramente gostei mais que o outro, daí um bocado a minha irritação por ter lido o outro primeiro, mas não interessa, agora está lido, está lido. Mas eu aconselho mesmo muito a leitura deste livro aqui, We Were Liars. Eu penso que a tradução deste aqui é Éramos Mentirosos. Eu acho que era assim, acho que é esta a tradução, mas eu vou deixar aqui. A tradução deste em português penso que é Éramos Mentirosos. Obviamente que neste livro aqui a pressão que acontecia no outro também acontece, só que neste caso não é o avô para, neste caso o pai para as filhas, é as filhas para os filhos delas. Há sempre muita pressão, todas querem manter um bocado o seu estatuto e estão já todas a pensar no que é que vão herdar e portanto estão a pôr os miúdos quase a querer fazer aquela pressãozinha psicológica ao avô para tentarem ser os preferidos e depois herdarem as melhores coisas e tudo mais, e portanto este livro aqui mexe muito nisso, ou seja, aquelas irmãs quase que pouco ou nada aprenderam com a pressão a que foram sujeitas por parte dos pais, porque efetivamente e se calhar involuntariamente estão a colocar isso em cima dos filhos. É uma dinâmica familiar bastante interessante de se ler, claro que é estranho, claro que é uma família que nós vemos que aparenta ser feliz e por muita riqueza que tenham, vê-se nitidamente que não há muita felicidade da forma como eles vivem, mas eu acho que este livro e esta ação está muito bem encadeado, eu acho a escrita super inteligente. A ação aqui, o mistério por detrás e a forma como tudo se desenrola é muito, muito bom. E eu gostei muito deste livro aqui, espero que vocês leiam, digam-me também no outro se já leram o que é que acharam, se não leram, aconselho-vos a ler muito, muito, muito. E pronto, eram estas as duas reviews que eu tinha para vos mostrar, a review de Family of Liars e We Were Liars. Espero que tenham gostado neste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de deixar algum comentário, como eu já vos pedi, a dizer se já leram algum destes livros, o que é que acharam ou se ainda não leram, se tencionam ler. Ora então, vejo-vos para a semana. Tchau!